tá. E aí, nessa hora, eu fui pra vulnerabilidade. Quando eu comecei, minha primeira aula da minha vida, eu tava tão nervoso, que eu tinha 23 anos de idade, numa sala de direito, faculdade de direito, eu venho do direito, tô curado hoje, mas eu venho do direito. Aí, numa sala de aula, e aí, brincadeira. Meus amigos, calma, Five, você que é advogado, você conhece a minha história, eu não era feliz como advogado da União. Entrei na sala de aula, fui dar uma aula, só que eu tava tão nervoso que eu tinha que fazer xixi. De nervoso. Aí eu pensei comigo, cara, eu escrevendo no quadro negro, eu falei, cara, o que eu vou falar? Vou inventar, esqueci a pauta na coordenação. Aí eu virei e falei assim, pessoal, essa é minha primeira aula. E eu tô tão nervoso, que eu vou ter que parar pra fazer xixi de nervoso. Aí aconteceu o que você me contou ali nos bastidores, depois a gente fala disso pro Five. A galera aplaudiu, riu e aplaudiu. Aí fiz xixi, voltei e aprendi o poder da vulnerabilidade. Que vulnerabilidade é talvez uma das maiores forças, me parece, em comunicação, se eu não estiver errado. Você tem que saber qual vulnerabilidade. Fala mais. Então, por exemplo, se você fala assim, olha, é minha primeira aula e eu não me sinto suficientemente preparado para te ensinar isso. Aí já era, você entendeu? Perdi a galera. Então, por que você tá aqui, Você não está sendo avaliado por essa habilidade de dar aula. Então, essa vulnerabilidade de é minha primeira palestra, é meu primeiro podcast, é minha primeira... Tá tudo certo. Minha primeira palestra em espanhol. É minha primeira palestra em espanhol. Então, isso gera muita conexão com a audiência. Por que isso? Porque o Samir falou das 3 quedas. Eu vou dizer que tem algo que move o ser humano. Infinitamente. É algo, que é a busca da verdade. Então, o ser humano, ele busca a verdade. E o problema é quando ele encontra uma semi-verdade e se prende a isso. Mas quando ele busca a verdade, ele se conecta. Então, quando você abre a sua aula com essa vulnerabilidade, dizendo, é minha primeira aula, eu tô tão nervoso que eu preciso parar para ir ali fazer xixi de nervoso e voltar. E tem um porquê neurológico que isso acontece, que é muito interessante. Neurológico do xixi ou neurológico do xixi. Oh. A sua amígdala é acionada, que é uma área pequenininha dentro do cérebro, e aí a sua parte racional, ela fica congelada. Por isso que dá o branco, por isso que a pessoa trava, porque literalmente congelou. E aí, todo um acesso do sistema simpático parasimpático do seu corpo é acionado. E aí você fala, meu Deus, eu preciso fazer xixi. A reação que vem... aí você vai no banheiro e você faz... Não era nem era só um... Porque era nervoso. Tipo a pressão da cerveja. Como é que vai no pai? Só mais uma vez pra mim. Foi esse aí que eu fiz. Porque era nervoso. Então, quando você fala isso, a audiência fala, caramba, eu amei esse professor. Verdade, né? Verdade. Honesto, e muito provavelmente vulnerável. Porque eles também se identificam com isso. E vê o seu esforço em estar ali. E aí gera conexão verdadeira. Verdadeira. Eu tenho uma pergunta numa outra direção, assim. Uma coisa que acontece muito também quando você grava vídeo, fala em público, numa palestra, numa reunião, é o medo, né? Essa coisa de, sei lá, muitas vezes eu senti isso. Tipo, quando eu tinha algo para falar numa reunião, meu coração já começava tudo, porque ele sabia que eu ia falar. Ele sabia antes de você, né? Claro, eu acredito que se você se prepara e aprende técnicas para falar, isso talvez seja uma solução. Mas existe algo que tranquilize essa pessoa, uma técnica que faça essa pessoa não suar frio, né, não travar, conseguir falar em público, numa reunião, no palco? Você pode se valer de um movimento, de uma técnica que se chama dessensibilização sistemática. Grosso modo, é uma exposição gradual e progressiva àquilo que gera em você essa ansiedade. Então, o sujeito tem medo de falar em público, né? Isso tem nome, chama glossofobia. Aí o sujeito tem medo de falar em público. Cada pessoa tem um grau de ansiedade. Então, por exemplo, nós estamos aqui, está todo mundo natural, paciência. Há pessoas que se sentarem aqui, meu Deus do céu, é um podcast que vou falar e é a primeira vez. Tem gente que tem medo, a ansiedade se manifesta só de colocar o microfone. Tem gente que só de ver a foto de um auditório. Tem gente que se for falar para estranhos, mas para pessoas que ela já conhece é tranquilo. Então são graus. Então o que diz a psicologia? Diz, olha, se você se expõe o sujeito ao primeiro grau, você faz uma escada, por isso gradual. Você faz uma escada. Primeiro degrau é isso, que você fica ansioso. Então vamos trabalhar isso. A partir do momento em que isso já se torna tranquilo para você, a gente sobe mais um. Sobe a barra, e antes de você
se colocar é a ideia de uma respiração diafragmática, né? 5, 6 vezes, a doutora Ana Lemp que fala isso, que é uma professora de Stanford, uma psiquiatra. E ela diz, 6 vezes já são suficientes para você desativar o módulo luta ou fuga. De uma você faz a respiração profunda e o sujeito faz. Há um outro experimento, contestado em parte pela ciência, em parte aprovado, de uma psicóloga que desenvolveu uma tese chamada Power Pose, ou pose de poder. Então, qual era a tese dela? E ela fez um estudo com um número pequeno de pessoas, sei lá, 100 pessoas. Se você fizer uma pose de super-herói e você mantiver essa pose durante 2 minutos, o seu nível de cortisol já abaixa e você libera outros hormônios que dão a você... Testosterona sobe e cortisol abaixa. É exatamente isso. Você fica mais corajoso. E aí você fica mais propenso ao risco. Então, se você fizer isso antes de uma reunião, você vai chegar na reunião e você vai estar muito mais confortável. E ela mostra, baixou e tal. Mas quando fizeram um estudo com um número maior de pessoas, 1.000 pessoas ou 2.000 pessoas, essa tese dela que parecia ser verdade com 100, quando fizeram com 2.000 não houve a confirmação da tese. Mas 2.000 pessoas, o quê? Fazendo ao mesmo tempo? Não, Ou 2.000? é um estudo controlado. Um N maior. O número de pessoas que foi Pessoa acompanhada. fazendo individualmente Isso. aquilo. Vamos testar em 2.000 pessoas Isso. essa tese. De maneira que parece que essa alteração é mais psicológica do que hormonal. Mas se é psicológico, já resolve. É uma reunião importante, quer dizer, pede para ir ao banheiro, fica 2 minutos lá na pose de poder. No espelho. Que é a pose do super-herói, né? Do Mulher super-homem. mão na cintura, Mulher né? Maravilha. Abre os Isso. braços. E você vai se sentir um pouco mais seguro para ir. Agora... Não recomendo no meio da reunião, né? Não. Por gentileza, Jerônimo, só um instantinho, por gentileza. Né? No meio da reunião não dá. Eu acho que essas coisas todas ajudam. É impossível que você se livre desse nervosismo quando há o ineditismo da ocasião combinado com a importância da ocasião. Então, uma coisa é você falar, por exemplo, aqui na Craft, você ainda assim vai sentir um pouco de nervosismo, porque ao fim e ao cabo é um número grande de pessoas. Mas se você fala 2, 3, 4 vezes aqui, na próxima vez, sensibilizou. pronto. Né? Agora, imagine você falar para um grupo de pessoas muito relevante, numa ocasião relevante, que as pessoas você pode ser aprovado ou reprovado num teste. Isso muda muito, porque é muito importante para você. Então, o ineditismo combinado com a importância vai deflagrar esse nervosismo. Sabe como é que eu faço na prática? Porque até hoje eu fico nervoso, acredite se quiser. Fico nervoso para começar eu não diria nervoso, eu diria... Dá uma descarga de friozinho adrenalina, frio na barriga. E eu sempre que alguém fala pra mim, eu tenho frio na barriga pra entrar, preserva ele, que ele é bom. Sim. Ele te mostra que você se importa com o que você Isso, tá fazendo, né? exatamente. Mas sabe o que eu faço? Eu procuro sempre um dia antes, eu vou no palco, eu tô reforçando a sua tese da dessensibilização, a tese da psicologia de dessensibilização. Eu vou antes. Eu subo no palco, vazio, sem ninguém. Quando ele tá cheio, eu olho por trás da coxia ali. Coxia que chama? Por trás da coxia ali, pra ver a galera. Tudo isso eu me dessensibilizando. Aí, se der o almoço, eu vou falar de tarde, eu vou de novo no palco. Até hoje, 27 anos, subindo. Do xixi a hoje, eu ainda faço a dessensibilização. Você vê, como isso é real e você vai evoluindo, vai melhorando, vai destravando, né? Eu lembro que no primeiro evento que a gente fez, nossa... 2014, 130 pessoas em Vitória. A gente não trabalhava junto ainda, né? Não éramos sócios, nada, cada um tinha o seu caminho. E Jerônimo virou para mim e fez assim, Paty, chegou um momento que eu prometi um evento, tenho que fazer um evento, mas eu não vou conseguir fazer o evento e estar no palco ao mesmo tempo. Tipo, né? Cuidar, a organizar o evento no palco. Nunca tinha feito isso na minha vida. Aí eu disse, tá bom, então eu vou, te ajudo. Mas eu também nunca tinha feito um evento, né? Tipo, eu te ajudo. Porque eu sou uma segunda pessoa que não estará no palco. Tinha um filme que era um cego e um surdo presenciaram um assassinato. O cego só ouviu e o surdo só viu. E eles tentando explicar o que tinha acontecido. Um só viu, outro só ouviu, cada um do seu ângulo. Era eu e a Paty fazendo esse evento. Primeira experiência, quantos anos atrás isso? 2014. 2014. Agosto de 2014, 130 pessoas. 2014. No Golden Tulip de Vitória. Meu Deus do céu. Que o memória. evento foi um sucesso, foi lindo. Eu lembro que a gente olhava um pro outro assim.
e dizer assim, nossa, como que a gente vai fazer um evento melhor do que esse? A gente não vai conseguir fazer um próximo evento melhor do que esse. E depois que a gente passaram os meses, a gente viu, a gente disse assim, nossa, foi tão simples, cara, é tão mais fácil fazer um evento melhor do que esse. Mas era segundo a nossa perspectiva na época. E aí, eu tinha que dar os recados, inclusive do palco. Quem disse que eu conseguia subir no palco? Mas eu achei um jeito de dar. Eu pegava o microfone, ia lá para trás de todo mundo, de todos os participantes, e eu dava o recado como voz de Deus. Não conseguia, né? Então, hoje já entro, enfim, né? Já há alguns anos. Palestra para milhares de pessoas. Palestra e tudo mais. Mas foi desensibilizando. E você sabe que nesse evento, a primeira entrada da minha vida, ela foi triunfal. Você lembra disso? O palco... tropeçou. Cara, obrigado por estragar. Mulher tem uma mania de estragar o raio do final da... Mas eu não tropecei. Eu fiz o super-homem. Porque era um palco que era desse tamanho, assim, o palco, o degrauzinho. Eu entrava pela porta do lado, que era a saída de incêndio, para ter um lugar. Senhoras e senhores, com vocês, Jerônimo Temel. Foi até o Vitinho que me chamou, Vitor Damasio. Aí entro eu pela lateral, animado, com palitozinho tradicional. Aí, quando eu dou aquele pulinho, rapaz, faltou um negocinho pra dar o pulinho pra subir no palco. O bico do pé da frente pegou. Mas eu não caí, eu voei de Superman, né? Aí no que eu já escorreguei, já levantei, já continuei o evento. Até hoje não falei sobre isso, tô falando agora. É 12 mesmo? anos depois. Mas as pessoas perceberam. Claro, mas não tinha como não perceber. Não tinha como, ele caiu no chão. Você deu um peixinho. Um peixinho com os braços pra frente, do jeito que eu caí. Já levantei e já segui o evento e cá estou eu.